Então tá, pessoal, boa noite, né? Eu e a Anne, então, gostaríamos de agradecer a presença de todos e de todas, né? E em especial a Adriana, né, por ter aceitado o nosso convite. Então, a gente está muito feliz, né, hoje tu vai estar trazendo aqui um teu trabalho, né, com essa experiência clínica, né, e vai ser muito rico, assim, muito obrigada mesmo, assim, a gente está muito contente. E antes de iniciar, assim, né, pessoal, a gente vai gravar a atividade. Quem não quiser aparecer, que feche a câmera, tá? Assim, né, porque a gente vai estar gravando. Então, assim, mas para quem não conhece, então, só para começar um pouquinho, o nosso perfil, né, como a gente falou, ele foi idealizado em 2021 por mim e pela Anne, né? E o objetivo do nosso espaço é divulgar as ideias do Bion, assim como, né, trazer pessoas que estudam, colegas, né, a gente poder ir expandindo as ideias dele para além das ideias do Bion, né. Então, agora sim, vamos apresentar a Adriana, então, que é a nossa convidada especial, né? Ela é psicanalista, analista de data da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Campinas, membro efetivo da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo e membro da Comissão da Revista Brasileira de Psicanálise e da Comissão de Comunidade e Cultura da FEPAL. A Adriana, então, vai apresentar o trabalho intitulado Habitando a Noite nas Trevas dos Sentidos, e vamos iniciar, então, a nossa noite aqui nesse sonho, nesse encontro. Agora é contigo, Adriana. Muito obrigada. Isso. Bom, antes de tudo, eu quero agradecer, em primeiro lugar, a Liege e a Anne, que estão me acolhendo, porque esse grupo sempre me chamou muita atenção. E eu fui para conversar com elas, né, a respeito do grupo, a possibilidade de trocar ideias, e nós fizemos um arranjo muito gostoso, muito bonito. Espero que todos possam participar sempre, né, e valorizar esses espaços que são abertos, são contemporâneos e que têm um pensamento de Bion que é o que nos aproximou, não é? Então, eu vou compartilhar com vocês um material que eu reduzi. Quem tiver interesse no trabalho inteiro também, depois eu posso compartilhar, é só pedir para a Liege ou para a Anne, que aí vocês podem ter acesso. Mas, como se trata de uma situação bastante importante, contundente, não à toa, né? Nós colocamos Habitando a Noite nas Trevas dos Sentidos, espero que isso fique claro para vocês no decorrer aí da minha apresentação, né? Mas são esses analisandos que ficam muitos e muitos anos na análise, onde nós sofremos junto, né? Todas as emoções que são experimentadas, e óbvio que as mais densas são aquelas que nos fazem escrever para a gente poder também compartilhar com vocês, ouvir e nos alimentar para dar continuidade a essa experiência onde, por mais que tenhamos, né, o continente psíquico para poder trocar e acolher, tem áreas que são não representadas, são aquelas que nós temos que construir e não só receber, né, dessas angústias. Então, vamos conversar um pouquinho, eu vou compartilhar o material, tá bem? Vamos ver se tá ok? Consegui compartilhar? Ótimo. Então, deixa eu só tirar as fotinhos daqui para eu conseguir enxergar. Pronto. Pronto, agora eu descobri como que muda o slide. Essa aqui é uma pintura do Bion, e eu achei interessante compartilhar com vocês, porque tem várias aqui, no final do trabalho eu também vou apresentar algumas, mas eu achei muito interessante a reunião que o Bion fez, e ele pintou em 1959, dezembro, né? De algo árido e ao mesmo tempo que promove a possibilidade de um nascimento, um sol tímido, nuvens, né? Áreas que parecem desérticas, que compartilham com algo que está nascendo. Enfim, esse é o clima do Habitando a Noite nas Trevas dos Sentidos.
Segundo Bion, o analista pode usar o fenômeno da alucinose como guia técnico, tal como a fé, a capacidade negativa e a negação disciplinada, reduzindo assim a atividade psíquica introjetiva mediada pelos sentidos. Para captar os fundos emocionais do campo analítico, ou seja, algo que é inconscientemente produzido entre analista e analisando, a alucinose poderá funcionar como uma sonda profunda que explora a realidade interpsíquica, emoção uníssona, buscando entrar em uma ressonância igualmente profunda com a realidade psíquica do analisando. O analisando destrói inconscientemente a sua realidade psíquica, criando para si mesmo um mundo superconcreto, enquanto o analista, em seu próprio tempo, destrói a sua, almejando voltar novamente para a realidade, onde a alucinose é substituída por uma crítica à alucinose. Percebemos que Liv procura se desfazer da dor mental, evacuando-a e transformando-a em alucinose. A paciente nessa dimensão mental cria um mundo paralelo, nutrindo intenso ódio à realidade, evitando a todo custo a possibilidade de frustração, ao afirmar que quanto mais intensa a identificação projetiva, mais distorção perceptiva vamos encontrar no objeto, que é projetado num espaço infinito, tornando-se reconhecível. Nos deparamos com a circularidade entre a voracidade, a inveja e a necessidade de alucinar. O espaço e tempo, não ocupados devido à ausência do objeto, agora aqui não está, passam a ser ocupados por objetos alucinados inexistentes. A superioridade do mundo alucinado é contraposta à observação psicanalítica. O ódio à realidade, a hostilidade, a vingança determinam a experiência emocional na sessão, de forma a evidenciar que Liv rivaliza e se evade da verdade, sustentando falsificações, sem poder aceitar sua condição de desamparo e dependência. Só e dependente. Desamparada e onipotente, arrogante, como Ofélia no conto Legião Estrangeira de Clarice Lispector, que impõe inveja, desprezo, rivalidade, posse e morte. Onde estaria o amor? O narcisismo insatisfeito impede que o amor se estenda aos objetos. Agora, para terminar, adentramos na noite escura da alma e uso a referência de Bion a respeito da subida ao Monte Carmelo de São João da Cruz. Esse foi o título que eu escolhi. Na subida do Monte Carmelo, São João esclarece que a alma precisa livrar-se das imperfeições e apetites da parte sensível para atingir o cume e purificar-se, pois os apetites cegam e obscurecem a alma. A primeira noite escura se realiza na região sensitiva. A alma priva-se do apetite de todas as coisas do mundo, depara-se com mortificação e vazio. A segunda noite visa as faculdades espirituais, diz respeito à atividade da alma, a via necessária para atingir o estado de união com o amado Deus, por meio da fé, escada secreta, noite escura para o entendimento, caminhando oculta ao demônio. A terceira noite está ligada ao encontro da alma com a divindade, que está além de nosso entendimento. Todas elas envolvem dor e profundo sofrimento. Tatear no escuro e em privação, abandonando os prazeres terrenos e elevando-se pela fé a uma união com Deus. As 3 noites são, na verdade, uma só, dividida em 3 partes. Noites dos sentidos, a da fé e, finalmente, a do encontro com a divindade, que precede a luz do dia. Acredito que Bion se refira nessa passagem à dor mental envolvida na ignorância, dimensão negativa do conhecer,
e o caminho necessário para nos aproximarmos da apreensão dos fenômenos psíquicos inacessíveis por meio dos sentidos. Nesse trecho, me parece que Bion ilumina o movimento e as obstruções entre Ka e O, tornar-se realidade última, causa primordial. Acompanhar o sofrimento de Liv é sempre pouco para suas necessidades. Agora eu vou terminar com alguns quadros do Bion também, para vocês poderem notar, né, essa mistura novamente, né, da vida, da dor e quanta condição, né, de poder expressar esse mundo que ele nos ajudou a transfigurar, a perceber, a captar, não é? Olha que lindo esse também, muito parecido com o do início, né? Aqui parece reflexos, né, numa água. Olha que interessante. Esse é o último. Pronto. Vamos conversar. Obrigada, Liette. Eu gostaria de ouvir vocês, né, de poder compartilhar, são ideias tão intensas, né? Reduzir um trabalho é óbvio que é muito difícil, né? Mas espero que tenha ficado pelo menos compreensível para a gente poder trocar essas ideias. Eu acho que, bom, primeiro, acho que eu vou começando, Liege, depois tu, né, e o pessoal, enquanto o pessoal vai organizando, porque eu acho que, primeiro eu queria salientar, assim, a tua escrita sensível, Adriana, assim, é impressionante, assim, como tu capta a paciente e traduz isso, né, na escrita, então, assim, é muito cativante a gente te escutar, tá? E fora, bom, essa questão acho que da transformação em alucinose, que sempre foi algo que me instigou, né? Porque eu acho que, eu acho que tu traz uma vivência, né, da transformação em alucinose, né, a vivência dela e a tua. Sim. Né? E isso é muito, muito bonito, né? E ao mesmo tempo, eu acho que foi aterrorizante também, né? Para ambas, né? Vamos dizer, alguns aspectos, né, da loucura dela que tu vive também, né? Né? Quando tu imagina, né, as pessoas, né, os familiares trazendo ela para, né, para a sessão, né, enfim, eu acho que então essa loucura que permeia e o quanto, né, eu acho que o teu trabalho, ele faz com que a gente pense, aprofunde, enfim, eu acho que pense a nossa clínica, né, esse se deixar levar, né, se entregar, né, nesse atendimento, nesse atendimento, nesse entendimento, né, e tentando juntar isso com aquilo que é o nosso conhecimento, né, porque é isso que nos segura, eu acho que mas tu fala no trabalho, né, que, bom, não é a questão teórica, técnica, né, é esse se entregar, né, então acho que isso te ajudou a entender, achei muito bonito, enfim, só para, né, para começar, porque eu acho que a transformação em alucinose, ela é algo instigante, assim, né, e a gente pode, e aí eu fiquei pensando que tu traz, né, assim, a alucinose dela está ligada a uma questão da percepção dela, né, ela vê as coisas balançando, né? Fica num limiar, né? E a gente vê a falha da função alfa e da barreira de contato, né? Sim.
porque, e como ela tem a falha da barreira de contato, ela fica na parte psicótica, né, naqueles momentos, né? E não consegue se acalmar, né? Então, ela não consegue retornar, né? Fica realmente, acho que na tela aberta, mas acho que a Liege que queria falar. Não Depois eu consegue continuo conter, o que eu né? fiquei Não pensando. consegue conter, né? Não consegue, eu acho que o que a Anne está falando, né, Adriana, da tua sensibilidade e esse ato construído na relação, né, desse encontro. E o teu título, eu fiquei, acho que foi construindo e trazendo a tua experiência com ela, desse encontro, né, uníssono. Então, assim, e eu fiquei pensando, né, sobre a palavra, né, habitando a noite nas trevas dos sentidos. Esse trevas me fez mergulhar nesse caos da paciente, né? E eu fui atrás disso, assim, né? Que o Deus Érebo da mitologia grega é o Deus primordial das trevas e da escuridão, que é o caos. Né? E eu fui, tipo, bom, e esse nome, por que levou a Adriana a escolher esse nome, né? Live, né? E eu digo, aí foi, proteção, vida, né? Então, assim, o quanto dentro desse caos, dentro dessas transformações em alucinose que remetem a essas emanações desse incognoscível, dessa realidade última da paciente, né? O quanto tu foi acessando com a tua mente, né? Porque a paciente, né? Eu fico pensando, a transformação alucinose, acho que entendo ela e acho que pode nos ajudar a pensar, junto com o teu trabalho e com as tuas ideias, nos ajudar. Ela é uma falha da função alfa, né? Então, a gente pode... O quanto tua capacidade, o teu estado mental foi continente para essas angústias, para essas sensações e medos dessa paciente. E eu achei que a tua experiência também, quando tu fala ali, né, da tua vivência no terremoto, né, na Itália, né, que tu foi captando essas sensações a partir também das tuas experiências emocionais, assim, o quanto tu estava com a tua mente aberta para acolher essas sensações, essas projeções dessa paciente, né, essas identificações dela projetivas. Então, eu fico emocionada, porque eu acho que é vivenciar na clínica, como é difícil nomear mesmo. Acho que a escrita sensível da Adriana faz a gente... Eu fui longe aqui sonhando realmente teu trabalho, sabe? Muito bonito mesmo. Um caso muito difícil que dá para ver essa evolução da transformação em alucinose acontecendo, como a Anne falou. Assim, tu foi pensando situações na clínica ali, do encontro, que foi escrevendo como ela foi acontecendo, né? Porque são evoluções, emanações de O que não são fáceis de captar, né? Eu acho que é a mais difícil de tu acessar, né? Porque tem as transformações em movimento rígido, as projetivas e as alucinoses são as mais difíceis, né? Eu acho que tu conseguiu captar isso e transmitir para a gente, que é mais fantástico ainda. Que tu fala ali, né? Esse objeto, ele é lançado no infinito, né? Ele não tem continente, né? Mas, ao mesmo tempo que um continente, vamos dizer, tu usando a tua mente para tentar dar um continente para aquilo ali, né? E até depois eu acho que tu não coloca no teu, aqui, né? Mas que tu vai dizer, eu li o trabalho todo, né? Que tu vai dizendo para ela que o ódio, a dor abdominal, né? Que fez, né? A coisa dela se esvair, né? Em cocô, né, enfim, né, e tudo, isso é o ódio que ela tinha dentro dela, isso que fica, então, né, dentro da, né, aparece dentro da transformação em alucinose, mas que tu vai, de alguma maneira, dando continente quando tu tenta, né, com o tempo, acho que em doses, né, homeopáticas, né, tu vai dando um retorno para ela do que é isso, né, do que foi que ela foi vivenciando, eu acho que isso vai fazendo com que ela entra em contato com isso, esse não ser, né, né, o ódio principalmente, acho, né, de que a invariante que tu fala, né, que acho que tu coloca da invariante, eu acho que não coloco aqui, mas enfim, né, da inveja, né, da arrogância, né, coisas da parte psicótica, né, na verdade. Exatamente.
é tão interessante, porque, assim, esse episódio da Noite Escura, né, que ela chamou, né, de Noite Escura, isso foi muito interessante, né? E que me remeteu, então, a pensar no São João da Cruz, no Bion, em transformações, enfim. Esse episódio, ele trouxe para ela a possibilidade de reconhecer a necessidade do objeto. Isso é tão interessante. Necessidade do outro. Porque uma das grandes questões na transformação de alucinose é a diferença, né, que para mim, do meu ponto de vista, é que na transformação projetiva, você, através da identificação projetiva, vai ao encontro do objeto. Na transformação em alucinose, o objeto ele é inexistente para você. Você não existe a necessidade do objeto. Né? Então, o clima de superioridade, de arrogância, de estar acima do bem e do mal. Então, toda a interpretação do analista, ela é tomada como algo insignificante, porque para manter esse nível de superioridade, né, o Bion fala assim, o analisando fica superior à psicanálise. Né? Então, não há uma necessidade de apreensão, de percepções, né? de pensamento, óbvio, né? Então, eu acho que essa é uma situação, eu comecei pela crise, né? Pela noite escura, justamente porque a partir dali alguma coisa se modificou. Mas houve uma necessidade de um reconhecimento de uma mente através da experiência da loucura. Sim, mas eu fiquei pensando nisso, Adriana, eu fiquei pensando o que seria a aproximação de Ó. Sim. E eu acho que é a loucura. Isso. Cada vez, né, porque cada vez que vai se aproximando de Ó, existe uma mudança catastrófica, né? E esse momento foi um momento de mudança catastrófica, né? Porque a transformação projetiva, né, vamos dizer, o meio que ela encontra para se fazer, né, compreensível é a identificação projetiva, mas na transformação em alucinose, a identificação projetiva não é suficiente. Tu que está dizendo, né? Não tem objeto, né? Não tem a procura do objeto, porque a identificação projetiva precisa de um objeto, né? E essa questão da falsidade, né? A falsidade, quer dizer, construir, por isso que eu fiquei pensando que, né, essa questão da percepção dela foi o meio que apareceu, a transformação projetiva, né? Que as coisas, né? Que ela uma falha na percepção e na barreira de contato, e eu fiquei pensando em outros pacientes, uma situação que da construção, e eu acho que com ela entra isso também, de uma construção de uma lógica em cima de uma premissa falsa. Então, tudo se torna falso, né? Tanto que ela diz que tu não atende, né? Tem gente falando ali, né? Adriana, eu fiquei pensando assim, então os órgãos dos sentidos, eles funcionam como um meio de evacuação. Então ela enxerga o lustre balançando, né? Ela sente, né? Não sei, até o chão, né? Ela troca o chão para ver se não está balançando mesmo, né? Então não sei se teste de realidade, né? Teste de realidade, isso, ela precisa tocar para ver se, né? Vou falar uma coisinha? Claro. Vamos abrir para o pessoal aqui. Nós ficamos nós três aqui. O tempo todo eu estou pensando, principalmente quando você foi descrevendo, no início, né? E na sequência ela está na casa de alguém com o ex-marido, né? Sabe a sensação e aí ela te liga insistentemente. O tempo todo eu estou pensando assim, que naquela casa que ela estava, era como se ela tivesse trocado de útero, sabe? Ela está em outro útero, e aí ali naquele útero, ela não reconhece absolutamente nada, e ela te chama para voltar para o seu útero, né? E você não atende por todas as questões nossas, né?
Mas me deu o tempo todo, o bebezinho se encontra em um útero que não é dele, né? E ele desesperadamente precisa do útero dele. Né? É uma coisa que eu pensei. Uma outra coisa que eu fiquei pensando, talvez não venha ao caso, né? Se for não venha ao caso, pode desprezar, se essa crise que ela tem, que você vai descrevendo, foi desencadeada pela separação, né? Ou ela já vinha tendo isso, né? Ou se foi desencadeada pela separação, né? Ótimo, Joyce, muito legal, porque você está aproximando exatamente do que eu ia falar para elas, você trouxe, que é a questão Gente, deixa eu falar, para quem não conhece a Adriana é uma pessoa que acolhe todas as nossas ideias, mas loucas ou menos loucas, viu? Vamos ver se isso se mantém até o final. Mas é verdade, Joyce, o que eu estava pensando. Nós pensamos juntas numa questão que é a mente primordial, porque quando você falou do útero, né? E quando a gente está falando da ausência de objeto e o dependente só, qual é a condição? É a condição intrauterina. Quer dizer, eu não posso contar com a mente da mãe dentro do útero, eu posso contar com o corpo da mãe, com o cordão umbilical, com os barulhos, com as coisas que vão acontecendo no entorno, mas o som, mas a reverie, ela acontece num campo primitivo pós-nascimento, onde essa mãe já existe, esse bebê vai em busca da mente da mãe. Então, ali é o só e, ao mesmo tempo, dependente, que foi o que você falou da necessidade dela, né, de buscar por alguém que ela pudesse encontrar, né, para ter uma referência, ou sair dessa imensa solidão, né? Você destacou isso, né? Então, essa questão, né, da gente poder ser continente a esse aspecto de algo que é tão primordial e que a gente nem pode dizer o que se passa, né, ali na experiência dela de vida, de nascimento, de antes de nascimento, enfim. Tudo isso, né, veio como uma aparição, né, para nós ali. E essa crise desencadeada, Joyce, que você está falando do casamento, quando eu falei da tentativa de suicídio, né, a primeira tentativa de suicídio que ela teve foi exatamente por conta da separação, né? Então, ela pedia a separação por conta de um relacionamento abusivo, mas ao mesmo tempo ela não aguentava, né? Então, não existia a possibilidade para ela de viver esse enlace matrimonial, portanto, também não era possível se separar, né? Porque as experiências de separação são vividas dessa forma, né? Como a gente viu. É um desmoronamento de angústia, né? Porque as pessoas vão servindo como alicerces. E a inveja primária, que é um conceito que a Melanie Klein traz e o Bion mantém, né, no trabalho dele, inclusive as transformações psicóticas, né? A princípio ele ainda cita a questão da inveja primária. Se a gente utilizar como nome, né? Não precisa ser a inveja propriamente dita, mas como um nome que a gente pode identificar os fatores dele, né? O trabalho todo foi permeado por isso, né? Porque qualquer coisa que ela reconhecia, né, como não dela, ou ela destruiria, ou ela se autodestruiria, porque aquilo não era dela. Então, esse movimento acompanhou a análise todo o tempo. Né? Invariante. Invariante, perfeito. Eu fiquei pensando, né, Adriana, que você falou da Melanie Klein, o tempo todo essas coisas me vinham à cabeça, porque me vinha assim uma força de um ódio, de uma contradição, de uma sensação de assim de atacar
E ao mesmo tempo que ela atacava o vínculo, né? Que ela sujava todo o vínculo de destruição, e agora você confirmou com a história da separação, ela também se via completamente só, como se... eu não sei se ela teve consciência disso, mas era, para mim, um movimento inconsciente de uma grande raiva, de uma inveja, um ataque ao vínculo com você e uma necessidade louca de você, né? Então, aquela fase que o bebezinho, ele quer muito o seio, mas, ao mesmo tempo, precisa ser do jeito que ele quer, na hora que ele quer. Ele não suporta as diferenças, né? Ele não suporta esperar. E aí, então, ele não quer mais mamar, ele nega, que ele não precisa mais do objeto. Quando você fala, né, dessa questão dela não ter o objeto, dela viver a questão da transformação e alucinose, a impressão que me deu, assim, é que ela tinha tanto medo de ver que ela era capaz de destruir o objeto, que ela tinha que voltar para ela, né? Voltar-se para si própria, ficar sozinha nessa noite escura, mas desesperada para que você não a abandonasse, um medo louco de destruir esse vínculo. E Neuci, é uma coisa que é muito interessante. Você me fez lembrar de uma conversa que eu tive com o João Braga a respeito desse trabalho, né? Que ele disse assim: Adriana, a esperança que a gente tem é porque o analisando volta, né? Ele vem para a gente, né? Então essa é a realização de uma pré-concepção de seio, né? E é isso que pode dar a esperança, de fato, de continuidade, né? Eu penso que essa crise, quando a Anne falou da mudança catastrófica, acho que foi a Anne, né? Aliás, a Anne, da mudança catastrófica, foi exatamente, eu acho que houve uma ruptura, né? Pensando na questão da cesura, houve uma mudança de estado, né? Porque ela passou, depois desse episódio, meses a fio com medo de enlouquecer, né? De que isso se repetisse. Chegou perto de O, né? Claro. Cada vez que se chega perto de O, a mudança catastrófica acontece. Uhum. Claro. Eu acho que um terror da própria destrutividade dela, né? E o medo de atacar você no sentido de ser a única esperança de capacidade de função alfa. Você poderia fazer por ela, entendeu? Então, acho que ela eu com essa destrutividade também, né? E essas tentativas de suicídio e mesmo as crises que ela teve, né, antes de ter essa grande crise, já eram essas emanações de algo que vinha dessa mente primordial, esse terror, né, que a gente ouve dizer, a consciência moral primitiva, algo muito severo, rígido, né? A angústia de aniquilamento que a Melanie Klein escreve, né? Que é vivida naqueles primeiros momentos de vida, era o que ela ali atuava, né? Ela trazia, né? Desse lugar tão escuro para ela, tão desconhecido, tão misterioso. Né? Eu fiquei pensando em várias coisas quando as gurias estavam falando, né? Enquanto o pessoal não fala, a gente fala, né? Quem vai... Mas, assim, a Joyce falou do útero, né? Que aquilo não era... E aí eu fiquei pensando no que o Arnaldo Schuster traz da imaginação radical, né? Sim. Ele fala da imaginação radical, que seria as vivências, né, dentro do útero, e a identificação projetiva seria fora, né? O que o bebê e a mãe, né? E aí eu fiquei pensando nisso, né? De que marcas, né? Que marcas ela teria, né? Como imaginação radical na mente primordial, né?
E tem uma outra coisa, agora que vocês ficaram falando, que como é que ela te diz, né? Eu nunca pensei que tu farias isso comigo. E aí eu acho que isso foi libertador para ela. Ela consegue se decepcionar contigo, vamos dizer, mas isso é bom, né? É positivo no sentido de que aí, bom, ela, né, o que tu fez para ela, quer dizer, não é tu, né? Óbvio, é o que ela tem dentro, né? O objeto que ela tem dentro dela, né? Abandonante, né? Na verdade é isso que ela diz, né? Mas ela consegue reclamar algo para um objeto que ela tem abandonante, né? Que se torna tu, ela né? reclamar, Mas que não é objeto, tu. mas tem um Isso, objeto. sabe? Parece que se constitui um objeto ali, não, né? Nunca pensei que tu farias isso comigo, né? E aí tu fica confusa, né? Porque você está falando, o que eu fiz mesmo, né? O que eu fiz que já estava combinado que eu não atenderia, né? Vai procurar o que teria, né? Ela não atendê-la. Ela faz essa reclamação, inclusive agregada com ela diz assim que tinha avisado ela, que era para procurar outra pessoa. Né? Sim, óbvio. Ela reclama e ainda assim. junta com mais um ingrediente. Bem que me disseram. Me avisaram. Mas ela volta. Ela vai. Isso que é lindo. Vai, né? Porque, claro, que tu falha também, enfim, né, para ela, né, tu falhou, mas e não tinha falhado, porque era na combinação de vocês, mas eu acho que é quem falhou, né, na verdade, ela revive isso, né, isso que é bonito, assim, né, então ela... emocional primitiva. Eu acho que a Maria Tereza quer falar, né, Maria Tereza. Um minuto, acho que tem e não tem uma falha, porque... de alguma forma, quando ela vai à sessão de novo, tem algo que fica dentro dela, que ela sabe que ela vai encontrar lá. Então, sim e não, me pareceu. Sim, mas a confiança, né? Começa a se construir uma confiança, porque tu está ali, né? Não atendeu, mas está ali para escutar, enfim, né? Eu acho que aí o vínculo, né? A Maria Tereza. Você não quer comentar, Adriana? Estão falando coisas tão interessantes. Pode falar, não, vamos continuar. Bom, quando eu vi o convite, né, já fiquei intrigada com o título, já me pescou, né? E me pescou, e eu não sei se eu fiquei sonhando ou alucinando, com a noite escura e a mente primitiva. E aí depois fiquei pensando nisso que você colocou da consciência moral primitiva, e aí embaralhou tudo. E enquanto... Aí eu não sei mais o que é o quê, onde que está o quê, inclusive esses referenciais teóricos e dos autores, né? Que a gente tem isso no racional, mas às vezes é tão bom que a clínica atrapalha tudo. Aí, o teu trabalho hoje, eu acho que eu já fui numa reunião na Sociedade de São Paulo que você apresentou ele, ou um pedacinho dele. E a hora que você começou, eu falei, eu já conheço, mas não conheço, né? E aí, hoje, me veio muito assim, que você nos apresenta essa passagem do entendimento para o tornar-se. Seja no âmbito do analista, seja na condição do paciente e da gente como um ser humano, né? O que é esse o que se faz? E aí, vocês falando, alguém colocou assim, porque isso se deu, nesse caso, através da aproximação com a loucura, né? E a loucura, essa mente primordial, né? Essa condição não elaborada, é a noite escura, é aquilo que não se teve acesso, né? E aí eu acho que o teu trabalho tem essa beleza de nos apresentar essa vivência clínica, não é isso? E eu acho que eu queria te ouvir mais
a questão da mente primitiva que você traz, eu acho que você traz clinicamente no trabalho, não é isso? E toda a escuridão, toda essa condição que não é o K que vai resolver. Isso. Exatamente. Então, aí é primordial, eu chamaria de primitivo aquilo que se dá pós-nascimento, tá? E primordial, a mente primordial, aquilo que ocorre antes do nascimento, né? Então, a tua pergunta, Tereza, que eu estou entendendo, é isso, são esses fenômenos que vão acontecendo antes do nascimento, né? Quer dizer, essa constituição desse bebê que vai, desse feto a termo, digamos assim, né? Desse feto, que vai se desenvolvendo e captando, sem condições de que essa mente possa, por identificação projetiva, ou seja, lá pelo que for, encontrar um continente para aquele terror e aquelas angústias, né? Talâmicas, hipotalâmicas. O Bion desenvolveu isso muito lá para o final, e é agora nesse trabalho que eu estudo e mergulho um pouco com o João Braga, que a gente se debruça que determinados pacientes que você atende 20 anos o paciente não muda. Você tem a condição de trabalhar a reverie, sonhos, significados, sentidos da experiência. Algumas coisas algumas dimensões da mente vão se ampliando. Existe uma expansão de algumas dimensões, mas esse tipo de terror, ele se mantém. E o que eu sinto que modificou esse trabalho não foi só ela entrar em terror, mas eu também. Então, esse despojamento dos sentidos sob esse aspecto do significado da experiência, né? De eu recebê-la, primeiro que, veja, eu recebi esses recados, ela não me retornou. Eu não sabia o que estava acontecendo. Só que, de repente, quando eu comecei a ouvir barulhos, tudo bem, as mensagens no WhatsApp, elas têm uma certa razão de ocorrer, né? Ela podia estar me mandando mensagem, mas não mandou. Ela podia estar me mandando mensagens durante o dia, não mandou. Porém, eu ouvir a família trazendo a carregada na sala de espera, como se ela tivesse, né, desfalecida ou alguma coisa assim, não faz sentido com a mensagem que eu ouvi, que era uma mensagem de ódio, já comum para a nossa experiência, né? Pela arrogância dela, pela forma dela muitas vezes se comunicar comigo de uma maneira mais violenta, mais incisiva. Então, aquela percepção, aquela minha alucinose, né, ela já comunicava algo que é de uma percepção, provavelmente, pode ser a nível de intuição, aí não seria alucinose, pode ser a nível de intuição, de algo que eu já vinha percebendo que estava acontecendo, já aconteceu, tentativa de suicídio, já tinha um monte de coisa, né? Ou não, ou de alguma captação de algo que estava ocorrendo que se presentificou no momento que ela chegou. Por quê? Né? Porque ela não veio com a família, ela não veio carregada, mas ela entrou, eu não sei como, né? Cambaleando, como eu falei para vocês, né? Extremamente sofrida, magra, seca, se joga no sofá. E o tempo todo eu tinha a impressão de que ela ia perder o ar. E eu notava que eu também estava com falta de ar, mas eu estava prendendo o ar. Então, aquela ligação que me pareceu, né, a da mãe com um bebê numa UTI neonatal, que foi exatamente o que eu senti, ou da preocupação materno-primária, um adoecimento que a mãe vive, necessário para viver perto, né, do seu bebê, ou na mesma dimensão. Eu penso que aquilo foi útil. Aquela experiência foi muito útil. Porque se ela chegasse e eu tivesse ali defendida, sem viver essa experiência à flor da pele como ela, eu não imagino
que essas captações de essa ligação, né, a nível de alucinose para alucinose, favorecesse a possibilidade de um desenvolvimento no vínculo, no mínimo, uma intimidade, uma construção íntima que talvez ela nunca tenha experimentado, né? E não é uma coisa que é programada, é pensada, não é uma interpretação, né? É uma experiência. Isso que eu ia falar. E aí a gente muda o paradigma na psicanálise, Claro, da interpretação para a experiência emocional. claro, claro. Sim, é um uníssono, né? É algo que aconteceu, só que eu não sei, eu fico pensando, será que a tua experiência é alucinose, Adriana? Sabe? Porque eu acho que no momento que tu capta uma coisa dela, né? Agora eu estou me lembrando do framework do Leandro, sabe? Sei. Sabe? De algo que tu captou, que tem a ver com a questão intuitiva, enfim, porque tu capta algo dela. E eu tô pensando, né? Fica claro que é como se tu tivesse tido uma ilusão, uma alucinação, sei lá, mas Sim, tem um objeto, tem uma continência, sabe? Mas claro que é um aspecto, vamos pensar assim, insano, louco, teu, para poder, tu teve que enlouquecer, porque se pensa, né, na preocupação materna primária, tem que enlouquecer, né? A mãe enlouquece junto com o bebê. E aí tu enlouquece junto com ela, mas eu não sei, me parece que a alucinose, ela estava em alucinose no sentido de que não é infinito, né? E tu dá a continência quando tu imagina algo, porque tu faz uma imaginação na tua cabeça, tu faz uma ideia na tua cabeça, né? Um sonho, né? Pesadelo, né? Na verdade, dela chegando carregada pela família, né? Fico na dúvida, não sei, talvez um ponto de interrogação. Assim. Pois é. Eu gostaria de fazer uma observação aqui, porque quando ela diz assim, eu não acredito que você fez isso comigo, você foi buscar o que você poderia ter feito. Uhum. Né? Isso foi assim lindo, lindo, interessantíssimo, né? Porque você não falou eu não fiz, né? Você não pensou eu não fiz nada. Você foi buscar o que você poderia ter feito. E a gente sempre se preocupa, né, com a paciente, lógico, né? Mas eu fiquei muito solidária a esse momento, né, das mensagens até o primeiro encontro. Eu fico imaginando o que pode ter acontecido com você nesse período, né? Que deve ter sido muito sofrido, muito sofrido. Fico solidária a você, Adriana. Obrigada. Não, mas e sabe, Silmara, você falou uma coisa que também eu ia falar e eu estava esquecendo. Mas é uma analisanda que tem uma captação sobre questões minhas, né? Por isso que quando eu vou procurar alguma coisa, é real mesmo, porque o analisando, isso o Antonino Ferro é maravilhoso, né? Ele é o melhor amigo da gente mesmo, né? Porque por mais que viesse, claro, todo coberto de violência o pensamento dela e pensamentos muito concretos, mas aquilo que ela me alertava, né, ou trazia, era algo que ela realmente captava também, né? Justamente por essa hipersensibilidade. A questão é que ela não sabia o que fazer com aquilo. Então, ela ficava inconformada quando ela via alguma coisa que para ela era um ultraje, né? Porque aí é que está. É a ausência de recurso da mente dela para lidar com essas captações. E a gente, isso é enlouquecedor, né? As captações da realidade, né, Adriana? Claro, claro. Sim. E o risco de sucumbir e de morrer, enfim, né? Porque
Nós estávamos há meses ali trabalhando com essas questões do suicídio, né? Da tentativa de suicídio. Então, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Mas veja que, a partir daquela experiência, dessa, né, turbulência, isso não se deu mais. Tudo se transformou. Uma mudança. Uma mudança. A mudança catastrófica. E evolução, né? Porque daí entra a mudança catastrófica, existe uma evolução, né? Pois é. Incrível, porque e isso é vivido, quando ele é vivido, quando ele é experimentado, aí você sente que aquilo que você leu, que você estudou, vai fazer sentido, né? Recording, né? Opa. É passando pela experiência mesmo, né? E então, eu acho que essa é a questão. É um trabalho que me exigiu muito, no sentido de tolerância e de aguentar, né, alguns ataques. Depois, quem quiser o trabalho, como eu falei, né, teve, óbvio, né, alguns momentos ela fazia análise comigo e com mais 2 pessoas, né, que eu não sabia. Óbvio que eu não sabia, mas então ela vinha, né, para análise, e ela vinha 4, 5 vezes por semana e fazia análise com outra pessoa, mas aí ela caía em contradição, e eu percebi nessa contradição que ela estava frequentando um outro lugar. Então, é muito interessante, porque você vive no fio da navalha, o tempo inteiro. É um trabalho que te exige, né, tolerância, que provoca, né, e que vai mexendo com a tua também capacidade negativa, porque é aquela coisa assim, não há o que fazer, não há o que interpretar, não há o que falar. Você sobrevive àquelas experiências, né? E torce muito que o outro também sobreviva àquilo, né? Pela força de vida que a gente pode ter nessas experiências, pela própria análise que a gente tem, né? E aí, dando continuidade àquilo que a gente não sabe o que é. Mas, Adriana, que coisa interessante, né? Ela quer tantas mães, ao mesmo tempo ataca todas elas, né? Claro. E ao mesmo tempo está com todas elas. Então. A voracidade, né? E é o caos também, né? Acho que... Claro. E esses trabalhos que ela fez, episódicos, eu falei outras análises, eu acho, mas não era análise, na verdade. Ela ia procurar sempre alguma coisa assim mágica. Então, era né, algo alternativo, ou algo nesse sentido de resolver mais rápido, mas que aí ela tentava sair da análise, mas não conseguia sair da análise, porque ela tinha um vínculo, né, e confiava. Então, essa briga interna, né, que ela tinha o tempo inteiro, essa dualidade, o conflito, né, entre o desejo de pertencer e, ao mesmo tempo, a desconfiança. Adriana, não seria o não... Fiquei pensando o desejo de existir e de não existir também, né? De não existir. Eu fiquei pensando no medo de depender, né? Um horror, né? Sim, mas o que provoca horror, né? o ódio, eu acho que quando a Adriana fala no desejo de pertencer, o que provoca o ódio é que estava todo mundo na festa lá muito bem, e ela não se sentia pertencendo, né? Claro. Daí ela ficou com dor de estômago, né? Claro. Né? Ali ela não suportou, naquele grupo ali, ela não se sentindo dentro, né? Não pertencia àquilo, enfim, né? Tinha a história do ex-marido também. Isso, e é muito interessante, porque essa é uma questão que o Bion traz uma diferença, né, da alucinação e da alucinose, né? Porque na alucinação você não tem nada que justifique, não tem um objeto externo, não tem nada. Na alucinose tem algo, né, que dispara, ou interno ou externo, né? Claro. Que dispara esse movimento, né? E que é a solidão e a imensa dependência. E por isso, sim, fenômenos que são de um terror,
que não é, né, da ligação. Não é dali. Com o objeto. É de outro tempo, né? É de outro porque aí entra a alucinose nesse sentido, né, do objeto que é lançado para longe de O, né, que é uma confusão do espaço-tempo, né? Então, o espaço e o tempo se perdem. Né? Então, é de outro tempo, né? Tanto que a reclamação que ela faz para ti também é de outro tempo, né? Nunca imaginei que tu faria isso comigo. Sabe o que você me fez lembrar de um filminho muito bonitinho que chama Cafarnaum? Que a criança processa os pais por ter nascido. Quando você falou de um outro tempo, ela processa, né, por você existir, né? Você deveria ser outra coisa. Isso é bom. Mas sabe uma coisa que me ocorreu também, Adriana? Assim, esses casos são muito difíceis de viver, né, para a dupla, né? Muito difíceis. Eu estou atendendo uma outra situação também difícil, né? E passei por uma situação difícil há pouco tempo. Mas eu fiquei pensando assim, que igual terra tem núcleo, vulcão tem núcleo, essas questões nos levam ao núcleo. Apesar de serem dificílimas de serem vividas, mas nos levam ao núcleo. E dali pode, sabe, surgir algo, né? Sim. O olho do furacão, né? O O, né? Pro O. O O. Claro. Né? E suportar esse não saber, né? Suportar o mistério, não saber, é isso, né? Você não sabe onde vai dar essa situação, de fato. Né? Mas eu acho que é isso, a capacidade negativa, né, que tu estava falando, que é o suportar, não saber, que é isso que eu acho que te fez intuir intuir ou imaginar a história da família trazendo ela mal, tem a ver com esse a fé. Esse suportar e daí vem algo de imagem, né, que te traz ela antes dela vir, né, do jeito como ela estava, né, tu enxerga ela antes dela chegar, né, sendo trazida pelos familiares, né. E mesmo que a gente tenha que trazer, depois de um tempo, algum sentido, como foi aquilo que você falou que você leu no trabalho e que eu não trouxe, né? Que o que seria a representação daquelas fezes, de todo o ódio que estava dentro dela? Quer dizer, você tem que usar uma narrativa de que dê algum significado para a experiência, mas, ao mesmo tempo, depois você se despoja de novo da experiência, né? É isso que né? A noite escura de São João da Cruz, né? Quer dizer, você não tem como você não trazer aquele sentido em algum momento, mas mas viver é outra coisa. Não dá para pensar em interpretação nenhuma naquele momento. Eu acho que a interpretação no momento daquele seria quase como uma defesa do analista. Uma né? defesa. Né? Tu foge para a questão da interpretação, não sei o quê, né? E para não viver aquilo que é intenso e aquilo que vai ser transformador. Né? Claro. Adriana, ela tomava medicação? Salete, ela chegou no consultório muitos e muitos anos antes dessa crise. Eu brinco assim, mamando em vidros de Rivotril. Ah, tá. O problema é que ela se automedicava. Tá. Então, tinha todo um psiquiatra, tinha pessoas que acolhiam, né? Isso antes de eu recebê-la, mas ela também se automedicava. Então, ela tinha medo dessa violência, né? Ela tentava, talvez, fazer várias coisas para não viver a violência, né? Ela fazia com ela, mas acho que ela pôde fazer com você, né? Ela pôde, e você aguentou a fúria, né? Eu acho que é um movimento, assim, de disruptivo mesmo. E viver tem um significado, né? Não tinha nada segurando ela, então, né? Era ela e você, né? Isso. Então. Isso.
Isso. Então, ela tentava não sentir, realmente, ela se anestesiava o tempo todo, né? E é uma forma de você negar a realidade psíquica, tentar destruir a realidade psíquica, né? Não entrar em contato com a verdade, com a realidade, né? Ela usava todos os artifícios possíveis, né, para fugir da realidade, todos. Só que, em algum momento, e quem vai fazer análise, porque é tão interessante que parece paradoxal, né? Porque aí você, estando na análise, você, de alguma forma, está indo em busca do contato com a realidade psíquica e fazendo um esforço imenso para pegar. Né? Porque é um fingimento de uma emoção, né? Ela quer despertar pena, ela quer despertar uma compaixão, mas então com isso ela não vivencia com ela mesma e ela fica fugindo disso, né? Fazendo de conta que está sentindo. E na hora que ela vive, aí sim aquilo é do aqui e do agora, e aí pode ser transformador, né? Sim. Tem que atualizar o conflito, né, na experiência. Claro. É muito legal ouvir, assim, de compartilhar, dar sustentação para a gente também, que trabalha, né, nesse nível, né, porque não é todo mundo que aguenta, não é todo mundo que se encanta com isso, que tolera, né, porque é muita violência. Mas é como se, você falou isso, eu pensei assim, é como se você convidasse o diabo para entrar em casa, né? A gente chama, né? A hora que ele chega, a gente vai correr, né? Então. Eu acho que a mas agora falou quando uma vocês... palavra linda, que é encantamento. Uhum. Eu acho que é uma palavra importante, assim, a gente se encanta com isto. E ao encantar-nos com isto, a gente meia boca, né, Salete? De vez em quando vai, não vai, né? É uma experiência estética. É uma experiência estética. E gostar do horror, né? Viver o horror. É nesse nível a coisa. Não é fácil, não. Mas é interessante, né? Agora vocês estavam falando, né, Adriana? Eu fiquei pensando que ela, vamos dizer, ela estava a vida toda evitando o contato com esse desamparo, né? Porque daí vem na forma de arrogância, né? Não preciso do outro, ataca, enfim, né? Evitando aquilo que ela te disse. Sim. Nunca imaginei que tu não ia me atender. Que na verdade foi o que ela viveu, né? Ela deve ter vivido algum não atendimento aí que foi catastrófico para ela, né? Então a vida toda evitando isso e daqui a pouco ela vive isso, né? Isso. E aí, Anne, é interessante porque eu estou aqui pensando muito naquele momento da tua captação, Adriana. Ela na sala de espera e você captando uma família cuidando dela. E quem é que chega? Ela a solidão. Ela sozinha. Ela se arrastando. Ela se arrasta. Então, eu estou pensando na mente do analista. Uhum. Né? E a tua captação, de captar isso que você falou, Anne. O que lhe faltou? Uhum. Que vivências foram essas e que a Adriana capta nesse momento? Porque quem é que chega? Chega a paciente. Quase morta ali, precisando de um oxigênio. Absolutamente Poderia ter vindo com a família mesmo, né? Faria cadê essa família? Né, Dá vontade de perguntar. Pois é. Pois é. Mas o quanto ela deve ter rechaçado a família pela vida dela. Né? Ela castiga a família, né? Quem que aguenta? Que tá... Porque acho que aí entra a questão bem da mente primordial mesmo. Não sabe o que foi que não foi atendido aí dentro dela, né? E aí é o inacessível. Nunca saberemos, né? Nunca saberemos. Só aproximações. Né, podemos fazer só aproximações. São aproximações, né?
tudo é uma transformação da experiência, né? É uma representação que a gente faz aqui. E as transformações que ela vai trazendo, né? De algo que a gente não vai conseguir saber, né? E é bom que a gente também, né? Quando a Anne falou, será que aquilo foi uma intuição? Será que aquilo foi uma captação? Será que era uma alucinose? Enfim, né? Quer dizer, eu penso que são fenômenos que eles se aproximam muito. Eles estão ali muito próximos, né? E o mais, eu acho que o fundamental é você perceber, o Bion fala aquilo, né? Se você imagina, né? Você está ali com o paciente, imagina que ele não é casado e ele é melhor você acreditar que ele não é casado. Então, é a confiança que a gente tem, né? Naquela experiência. Sim. O ato de fé. O ato de fé. Porque ela ter vindo sozinha naquele estado, né, em busca da análise, e se joga no sofá, né, e ali fica, quer dizer... Se joga no colo, né? No colo, é recurso dela. Frágil. Um desamparo. Frágil, e veio. Algo há. E aí, né? E aí eu fiquei pensando também na sucessão de coisas que acontecem. Claro que teve a percepção dela, né? Mas a história, tu tá numa casa que tu não conhece. Quantos de nós fomos abrir uma torneira e não sabia onde abrir a torneira? Né? Eu fiquei pensando na sucessão de coisas que foram acontecendo. Claro que tem também o ódio, a diarreia, sei lá, enfim, né? Mas daí vai tentar abrir o chuveiro, também não consegue, quer dizer, e aquilo vai criando a coisa que tu fala, não, acho que tu não falou ali, mas tem a hipérbole, né? Vai aumentando, é como se ela estivesse caindo dentro de um poço, né? Tudo vai dando errado, né? Um buraco negro, né? Aquilo, e ela perde a capacidade de... É um buraco negro. Ela perde a capacidade de pensar, como se fosse caindo, né? Sugada pela... Sim. Sugada pela... Sugada. Ai, que tá muito bom, gente. Nós estamos na hora, né? Acho que a Rafaele Lamas colocou uma identificação e excessiva em um plano de base psicótico acaba requerendo esse setting mais tátil, porque realmente a função alfa não se dá. Muito legal, muito legal. Ó, tem mais, deixa eu ver a Nara, tá? A Maria Tereza Pires, Sapienza propõe intuição analiticamente treinada, não? A Maria Tereza. A pergunta da Maria. Mas né, a intuição analiticamente treinada, mas acho que é o que foi acontecendo também. Mas acho que vamos ter que encerrar, né, Gurias, porque... Tá muito bom, mas pessoal muito bom. né, a Adriana trazendo essa experiência clínica e desse encontro que não é fácil, né, Adriana, assim, acho que é uma experiência que nos ajuda também e nos acalma, né, também podendo saber que faz parte da nossa clínica e que a gente está aqui também para ter essa experiência contigo e também ir aprendendo também dessas experiências tuas, também poder, né, levar para a nossa clínica essa tua vivência e se sentir... Não, isso acontece mesmo, não é? Porque todos nós temos a nossa, né, parte psicótica e eu acho que a alucinose do analista, né, aciona essa nossa parte psicótica, né? Então, a gente às vezes acha que a gente está enlouquecendo com o paciente também. Claro, e como é bom encontrar pessoas como vocês, assim, que, né, vocês não estão fazendo o evento, vocês estão participando, tecendo, né, com a gente todas as ideias. Então, isso para mim é fundamental, encontrar um espaço assim de troca, né, onde a gente não está interessado no saber, né, mas nessa possibilidade de, eu acho que acolhimento mesmo de ideias e de experiências, né? Acho que vocês são continentes dessas ideias, né? Então, eu agradeço muito a possibilidade de trocar com vocês, porque isso nos ajuda
imensamente. Acho que são essas trocas. É aqui que a gente aprende, né? É aqui e lá na clínica, né? É aqui e na clínica. E a tua generosidade também, né? De trazer um caso tão difícil, a tua experiência, enfim, eu acho que, né, a gente que agradece, nossa, né? É isso. E a participação de todos também, eu acho tão legal, eu acho, como tu disseste, né, eu acho que é tão bom construir junto, e não tem, né, eu acho que é poder ir sonhando, né, a gente não tem que achar né, não é isso, é aquilo, mas poder ir... E fechar conceitos, expansão, né, o nosso nome não, acho que é abrindo, né, abrindo. A gente encerra chegando nessa palavrinha que a gente pensou para o espaço, que é isso, e troca, né? Estamos costurando aqui o tempo todo e acho que é muito bonito mesmo. E o pessoal participou, agradecer também a todos e a todas. Né? E convidar, né? Convidar para a semana que vem, né? É semana que vem, né? Não sei, é que a gente acabou fazendo mais tarde, a gente sempre faz na terceira, quarta, mas a gente teve que fazer... Na quarta. Na quarta. Ah, tá. Não, é que semana que vem a gente vai ter o Paim, o Inácio Paim. Ah, que legal. E a gente vai falar ele vai falar sobre os 2 princípios do funcionamento mental, né? E a gente está querendo juntar com a parte psicótica, então está todo mundo convidado, se inscrevam, só que vai ser, né, na semana que vem já. Em função de uma impossibilidade dele, é isso, tá? É isso aí. Então, contamos com vocês também, na semana que vem. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada para vocês todos. Um grande beijo, Adriana. Muito obrigada, viu? Um beijo para todo mundo. Muito obrigado. Obrigada a todo mundo. Obrigada. Beijo, obrigada. Obrigada. Descanso. Tchau, gente. Bom descanso. Tchau. Parabéns para vocês aí. Muito bom encontro. Obrigadão. Foi ótimo. Muito bom mesmo.